Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Só um lembrete, a primeira igreja presbiteriana sempre teve, tem e terá compromisso com a boa exegese, não é? Então, pagaremos o preço para sermos. A ideia aí é para preservarmos a unidade que já foi feita em Cristo. Mas não dá para colocar, então a licença poética todos entendem, não é? Pagaremos o preço de sermos mesmo, um só coração no Senhor. Maravilha, para você entender direitinho. Tiago, capítulo 3. Eu também não... Gente, eu preciso também, é sério mesmo, eu preciso também liberar vocês, no máximo, estourando 11h20. Então, se você na caminhada tiver alguma pergunta para fazer e perceber que já são 11h15 mais ou menos, você pode guardar a pergunta, fica no próximo domingo, para o bem de vocês mesmos. Tá bom? A sua agenda pode ser tranquila, mas a do outro pode não ser no domingo. Não é? Você pode ficar aqui até 11h40, outros já não conseguem. Então, a gente tem que... A medida tem que ser de baixo e não de cima. Sensibilidade para com todos. Existem mulheres cristãs que os maridos ainda não são, então eles ficam em casa esperando a esposa voltar. Então, eu não posso segurar essas irmãs aqui de meio-dia. Bom senso. Tá bom? Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 13. Tiago, carta de Deus, capítulo 3, versículo 13. Quem entre vós, vamos ler juntos? Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Aí agora ele vai aprofundar. Se pelo contrário, tende em vós, coração, inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Agora ele vai descrever a sabedoria do alto. A sabedoria, porém, lá do alto é, todos, primeiramente, pura, depois pacífica, depois indulgente, depois tratável, depois plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E o 18, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a... Há 8 dias iniciamos aqui falando que não convém, não casa, não há coadunação, não há diálogo entre uma fé cristã autêntica, um cristianismo autêntico na linguagem de John Stott, também de Martyn Lloyd-Jones. Escreveu 6 livros expondo o livro de Atos. E o título dos livros é este: Cristianismo Autêntico. Não casa com a sabedoria da terra. Não casa. Sabedoria da terra, animal e demoníaca. E vamos novamente aqui conceituar biblicamente, também com o apoio da teologia sistemática, da teologia histórica e aplicada, o que significa sabedoria. Sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. Daí alguém pode conhecer muito e ser tolo, porque ele não sabe aplicar o conhecimento. É por isso que tem gente com PhDs, pós-docs e tal, que são tolos. Porque ter conhecimento não é sinônimo de pessoa sábia. Claro que também você não pode separar o conhecimento da sabedoria, ainda que existam níveis de conhecimento. Então, a sabedoria é a aplicação do conhecimento.
Ora, quando estudamos o ser de Deus e os seus atributos, nós aprendemos que também um dos atributos, dois atributos morais de Deus nós chamamos de atributos intelectuais de Deus. Na tradição reformada, nós temos atributos incomunicáveis, são aqueles que só Deus tem, e por isso Ele é o que Ele é, Deus. Incomunicáveis. Outros chamam de atributos absolutos. E tem os atributos comunicáveis, aqueles atributos, aquelas qualidades que ao criar o homem, Ele depositou, ainda que limitadamente, no ser humano, homem e mulher. Dentre os atributos comunicáveis, temos três divisões. Primeiro, os atributos morais, por exemplo, a bondade, o amor. Vamos tratar logo nas pastorais de graça, misericórdia. Já falamos há 8 dias da justiça, lembram? E, por último, atributos intelectuais. Os atributos intelectuais envolvem conhecimento, veracidade, verdade, sabedoria. Esses são os atributos intelectuais de Deus. Isso didaticamente, gente, para o nosso aprendizado. Você pega uma boa teologia reformada, está lá essa divisão. A divisão dentro dos atributos comunicáveis, atributos morais, intelectuais e de soberania. Os intelectuais, conhecimento, sabedoria, veracidade. Ou seja, tudo o que ele diz corresponde com a verdade. Conhecimento e sabedoria. Há pouco citamos Romanos 11. E lá o conhecimento de Deus e a sabedoria de Deus estão sendo louvados. Ó profundidade da sabedoria, tanto do conhecimento como ó profundidade de Deus, tanto da sabedoria como do conhecimento. Quão insondáveis são seus juízos, quão inescrutáveis são seus caminhos. Aí ele está assim encantadão e diz: quem conheceu a mente do Senhor? Ele está tão encantado. É você diante de um ser humano, de um palestrante power top de conhecimento. Você fica, não é assim? É assim que Paulo está diante de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi que deu a ele? Não é? Quem foi que deu a ele? Para que ele possa, a interpolação, dizer obrigado. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Nós encontramos dois atributos intelectuais de Deus aí: conhecimento e sabedoria. Ele sabe aplicar o conhecimento que ele tem. Conhecimento infinito. Por isso que Paulo diz, ó profundidade. Agora observem, ele está louvando aí a sabedoria de Deus, porque ele vem no capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... falando justamente do plano histórico redentivo de Deus. E o que ele mais percebe nesse plano histórico redentivo de Deus é conhecimento e sabedoria de Deus sendo aplicado. Aí ele para agora assim e diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Porque ele para assim e diz, gente, é muita coisa, é bênção. Assim também deve ser a igreja. Saber aplicar a sabedoria. Mas aí Tiago, servo de Deus, olha para a igreja do primeiro século e percebe que ela está confundindo a sabedoria. Ela está confundindo a sabedoria que vem do alto com a sabedoria que vem da terra. A origem das duas são diferentes. Uma vem do alto, ela vem de Deus. A outra de baixo, ela vem do homem caído, preste bem atenção. É o que o texto diz, está aí a linguagem. Tiago diz, gente, ó, essa sabedoria aí, ela é terrena, é a partir do homem, por meio do homem e para o homem. Ela é animal, ela não tem uma ação do Espírito Santo aí. E ela aí ele pesa, e ela é demoníaca. Vejam, ele fala da origem da sabedoria, primeiro ele diz, ela é terrena.
E aí ele começa agora a falar da natureza dessa sabedoria. Ela é animal, está no texto. E aí ele aprofunda, Joelson, e demoníaca. Nós temos uma mania de achar que o diabo só está presente se ele se manifestar na vida de alguém. Lê do engano, meu irmão. Pois o diabo se manifestou ali pertinho de Pedro e tentou Jesus Cristo. Se você estivesse lá, você não diria que o diabo estava exercendo uma influência naquele momento sobre Pedro. Ele não tomou posse de Pedro, porque não pode, mas ele exerceu uma influência. A carne de Pedro abriu espaço para o diabo exercer uma influência. Mas você não diria. E não diria até pela fala de Pedro. Que coisa linda, gente. Ora, você não condenaria Pedro. Não, mestre. Tu não precisas passar por isso. Quem aqui questionaria? Imagine o Guilherme chegando para mim. Não, reverendo, senhor, você não precisa passar por isso. Um exemplo, por favor, há casos e casos. Você condenaria Pedro por isso? Vocês acham que Pedro estava com maldade no coração ali, uma maldade deliberada? Não, boa intenção, mas quem estava por trás? Aquela falinha de Pedro, sob o influência do diabo, estava querendo tirar Cristo da rota que Deus havia estabelecido para ele. Qual era a rota de Deus para o seu filho? Sacrifício. Quando o Pedro diz, não, mestre, tu não precisa passar por isso, Cristo, na hora, entende agora o que é conhecimento, sabedoria e discernimento, queridos? Quando você tem o conhecimento e a sabedoria do alto, aí você tem discernimento. E o discernimento você percebe o que é do homem só, o que é da terra, o que é animal, das elucubrações dos homens, e o que é demoníaco. Arreda-te, Satanás. Porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Antropocentrismo. Queridos, qual foi o problema da Torre de Babel? Foi a construção pela construção? Não, queridos. Hoje nós temos arranha-céus. Hoje há uma competição para os mais altos, não é? Aqui no Brasil mesmo, no balneário de Camboriú. Aí os engenheiros civis, não é? Eu não sei onde é que fica hoje, olhando aqui para todos os engenheiros civis, onde é que fica o mais alto hoje, Rogério? Tu lembra, não? Dubai. Arranha-céus. Então não era a construção pela construção, foi a motivação e o objetivo. Qual era? Bora, gente. E vai além. Mas não é só isso. Era o Deus deles mesmos. Mas está aí, ó. Para não nos espalharmos, contrário ao mandamento de Deus, multiplicai-vos e enchei-vos a terra. Aí a ordem é para não nos dispersarmos, contra a vontade do Senhor. E pior, para tornar o nosso nome célebre. Está ali um exemplo de uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Então, em o nome do Senhor Jesus Cristo, a origem dessas duas sabedorias são totalmente opostas. Uma é do alto, é de Deus. A outra é da terra, é animal. E há casos que ela é demoníaca, satânica. É um fruto da ação do diabo. De Satanás. E a igreja precisa ter o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus para poder discernir, gente. Porque muitas vezes, repito, ela se apresenta com a aparência de sabedoria do alto, mas não tem nada a ver com a sabedoria do alto. É o diabo soprando no ouvido de alguém ali, trazendo essa proposta linda e muitos cristãos caindo. Microfone para o presbítero Eduardo. E muitos cristãos caindo. Então veja a origem da sabedoria.
que é oposta à sabedoria do alto, ela é da terra. Segundo, natureza, ela é animal, é do homem, a partir do homem, é para o homem. Lembram que o renascentismo, que tem os seus pontos fortes, mas tem muito mais, tem pontos fracos, terríveis também, ele chega e diz, não, a medida de todas as coisas não é Deus, é o homem. Aí você dá um pulo, depois surge o iluminismo que desembocou na Revolução Francesa. O iluminismo agora diz, e é mais do que o homem, é o sentimento, é o sentir. Agora sai da objetividade para a subjetividade. Daí agora, até dentro das igrejas, o importante não é o que você crê, o importante é você sentir. O importante é você experimentar. Nós amamos também essa palavra, mas o experimento correto só é experimento correto quando emana da verdade de Deus. Entendem? A gente cita aqui renascentismo, iluminismo. Preste bem atenção em nome do Senhor Jesus Cristo. Não permitam que ninguém diga para você que as ideias são neutras. Não existem ideias neutras. As ideias têm consequências. O que vivemos hoje no Brasil como o Estado Democrático de Direito é fruto, por exemplo, dos contratualistas. Alguém pensou lá, gente, tem o nome de Cristo. Acaba com essa conversa de você dizer religião e isso não se discute. Por trás sempre existe uma crença. Entenda isso, por trás de tudo existe uma crença. Não tem cientista neutro. Entenda, não tem cientista absolutamente neutro. Agora, a gente precisa ter bons modos para falar. Eu não vou aqui entrar nesse campo agora, não. Sabe, um dos problemas do Brasil é que ninguém sabe discutir. Ninguém sabe debater. A paixão fala mais alto do que o raciocínio. Ninguém sabe debater. É só xingamentos, é só, não é? Misericórdia. Eu tenho um pavor hoje. Nem me peça para eu responder alguém hoje em Facebook. Não dá. Instagram, eu acompanho, eu tenho, divulgo as coisas da igreja, mas discutir Instagram e Facebook, no X, não discuto mesmo, eu acompanho. John Stott disse, o pastor tem que ter a Bíblia na mão direita e o jornal da mão esquerda. O que ele disse isso, o papai John Stott, servo de Deus. A Bíblia é a cosmovisão do pastor, a partir da qual ele lê o jornal. O jornal ali é justamente o que está acontecendo no mundo. Ele olha e lê o que está acontecendo no mundo, chega para a igreja e diz, igreja, cuidado, viu? A igreja não pode ser alienada. Presbítero Aldo. Veja bem, o mesmo apóstolo que o pastor iniciou aí falando que ele disse, ó profundidade das riquezas, mais adiante, ele no seu discurso, juntamente com o Procôncio, quando ele estava falando a respeito das escrituras, do testemunho dele, um camarada querendo desviar aquilo que Paulo estava dizendo, e ele começou a desconversar, impedindo a palavra, tanto que Paulo, entendeu? Inspirado pelo Espírito Santo, repreende, e aí ele recebe o seu castigo, o rapaz, quer dizer, imediatamente. Então, o que a gente vê? A ação demoníaca que usou aquele camarada para desviar aquilo que, no propósito de Paulo, dado pelo Espírito Santo, que era pregar o Evangelho ao procônsul, a Jesus. Pregar o Evangelho ao procônsul, certo? Então, veja que tem determinadas situações que, muitas vezes, ao evangelizar mesmo, certo? Várias vezes, fora, a gente ora de olhos abertos, por quê? A gente não sabe quem está ao seu redor. Isso em público, está entendendo? Então, o Espírito Santo nos dá discernimento no que vamos falar em determinadas situações em que estivermos. Por quê? Situações, as manifestações são várias, são diversas. É por isso que temos que ter também sabedoria ao que falar. Aconteceu um fato interessante, alguns anos atrás. Eu estava em Paulo Afonso, e aí peguei o ônibus, ia para um bairro lá atender o cliente, e entrei no
do ônibus, paguei minha passagem. E quando pensei que não, ao lado, aí viu o cobrador falando com uma senhora. Olha, você tem que descer. Não sei por que razão, não sei se ela não tinha, eu só sei que ela ia passar. Falei, olha, não custa nada. Peguei, qual foi o problema? Não, foi porque ela não pagou. Ah, não pagou? Aí cheguei, paguei a passagem dela, normal. Isso aí para mim é normal. Passei e fui sentar lá na frente. Aí uma pessoa de uma determinada igreja chegou e começou a falar comigo. E pelo sotaque dela, eu conheci, e também conheci um pouco a doutrina anterior dela, dele. E ele chegou e começou a conversar comigo, e aí veio me evangelizar. Não sei se pela ação que eu fiz, ou se alguma coisa, porque ele iniciou falando a respeito da ação, e aí começou a querer me evangelizar. Aí eu falei para ele da sua doutrina, da origem dela, entendeu? Qual era o problema, e o sentido não era esse. Ele começou, ele falava e eu rebatia, pela Bíblia. Falava e rebatia. E quando pensei que não, era um pouco longe, lá em Paulo Afonso, aí para o bairro Centenário, é um pouquinho longe, dá mais ou menos 2 ou 3 dias daqui para Coab, mais ou menos. E quando ele olhei ao redor do ônibus, tinha em torno de, tanto do lado dele como do lado meu, olhei algumas pessoas em pé ouvindo. Então, automaticamente, quando eu vi aquilo ali, aí eu mudei o sentido da palavra, e Deus me deu sabedoria para isso, e comecei a evangelizar apontando. Até então, eu estava discutindo, eu estava rebatendo em relação à doutrina dele, da igreja dele, e ele estava refutando em relação àquilo que eu falava, e eu respondia biblicamente. Quando ali ao redor, que vi o pessoal que estava observando aquilo ali, aí eu mudei o sentido da palavra, que não é esse, não é em relação à minha igreja ou à minha doutrina, ou muito menos a dele, mas apontava para Jesus. Eu falei, não. Aí, pronto, eu falei em relação ao caminho e o objetivo em que servia, entendeu, ao Senhor. E comecei a evangelizar, de fato. Justamente, então, tem situações que a gente tem que ter sabedoria, discernimento, porque conhecimento, desvirtuar, sabedoria e discernimento. E é em tudo, guerreiro. O que o presbítero Adoro colocou, não pense que você vive num mundo neutro. Ou você está trilhando a rota da sabedoria de Deus do alto, ou você está aqui acolá trilhando a sabedoria terrena, animal. Há uma progressividade. Agora, pegando uma fala aqui do presbítero Adualdo, dentro da igreja, a grande questão é que nós temos uma mania, uma presunção de achar que a sabedoria terrena, animal e demoníaca nunca é encontrada em nós. Ah, como é difícil. Ora, vocês acham que Pedro entendeu? Arreda-te, Satanás. O grande problema é que ela também acontece dentro, meu irmão. O irmãozinho com toda a boa intenção, não é algo deliberado. Chega a dar um conselho para aqui, qual é o problema? Recentemente eu preguei um sermão e eu dei ali uma frase de impacto dizendo, Jesus entende, né? Mas tem outras frases bonitinhas para vestir essa sabedoria terrena, animal e demoníaca de bacana. Uma é Jesus entende, a outra é, qual é o problema em fazer isso? Eu não vejo problema. Aí depois entra para o campo do xingamento. Você é que é antiquado. Você é que é isso. Aí se esquece o debate no campo das ideias e agora passa para o argumento ad hominem. Você desmoraliza o seu interlocutor porque faltou argumento e pronto. É assim que vive hoje. Dentro da igreja tem que tomar cuidado também, gente. Cuidado. Ela é terrena. Ela é animal, é do homem, a partir do homem, por meio do homem para o homem. Se você lê as Confissões de Santo Agostinho, por favor, você nunca leu, compre esse livro, As Confissões de Santo Agostinho. Queridos, é fenomenal. As Confissões de Santo Agostinho, ele escreveu aquele livro como ele faz teologia num diálogo com Deus. É em cima desse livro que Jonas Madureira, um pastor batista reformado, escreveu o livro Inteligência Humilhada. O que é a inteligência humilhada? Agostinho já está disso lá.
A inteligência não humilhada é justamente a inteligência submissa à sabedoria da terra, animal, demoníaca. A inteligência humilhada é submissa à sabedoria do alto. Você conhece Deus a partir de Deus, por meio de Deus e para a glória de Deus. Isso é inteligência humilhada. Se você não quiser ler Santo Agostinho, compre o livro Inteligência Humilhada, do pastor Jonas Madureira, um livraço. Deus não é contra a inteligência. Ele é contra uma inteligência idolátrica, autônoma, ensimesmada. A inteligência de Nabucodonosor. Ó, grande Babilônia, que eu fiz com meu braço forte e para a glória do meu próprio nome. Aí aquele que está no trono diz, o copo encheu. Você vai ver quem é que manda agora. Tome capim em cima dele. O texto diz que Deus tirou dele a saúde psíquica, emocional. Eu não sei como clinicamente hoje ele se classificaria, ou psiquiatricamente aquele cidadão. O rei, as unhas cresceram. O narrador narra que ele se comportou como um animal. E um animal selvagem, um animal assim. Quando o Senhor Deus devolve a sabedoria, o que é que ele diz agora? Só há um Deus. Há uma polêmica aí, se ele se arrependeu verdadeiramente ou não, mas uma coisa eu sei, meu amigo, é que Deus sabe. Então tem coisa que os cristãos querem debater e brigam. Pode até debater, repito, o problema não é o debater, é você respeitar o que o outro diz. Mas estamos numa geração que ele não quer ouvir o que o outro diz mesmo. Ele quer dizer, ele quer falar, mas ele não quer ouvir. Escute o outro, meu irmão. Nós debatemos ideias, não somos pessoas, não, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, cuidado, que a sabedoria, origem terrena, natureza, animal e demoníaca, ela também passeia pela igreja. Ela pode ser pronunciada até por mim. Que é isso, reverendo? O senhor está dando um tiro no pé. Não, eu estou protegendo o rebanho de Cristo de mim. Eu estou protegendo o rebanho de Cristo caso eu trilhe alguns momentos onde eu abrace sorrateiramente a teologia que é terrena, animal e demoníaca. Eu não estou acima da noiva de Cristo. A noiva de Cristo está acima de mim. Eu sou membro dela, eu faço parte dela. Essa não, meu irmãozinho. Eu tenho que proteger vocês também de mim. Mas como é que eu protejo vocês de mim? Bíblia, Bíblia e Bíblia. Como é que eu faço, Joel? Bíblia, Bíblia e Bíblia. Não quero nem saber. Tu virás aqui à frente. Não, aqui à frente. Para quem não te conhece, é o Joel, irmão do presbítero Manuel, esposo de Diva. Não, vai lá, eu vou chamar o pastor Ronilson, você vem aqui. Pastor Ronilson, por favor, tem um aviso para dar aí à igreja. Eu não ando assim. Ele disse que eu ando. Agora o que é que eu faço aqui? O que é que eu faço aqui sobre a Bíblia? Justamente. Agora pode sentar. Gabinete terça-feira. Não, terça-feira não, por favor. Não, meu amigo, vou estar recarregando minhas baterias para quando eu voltar. Você vai ser macio comigo, né? Então, é Bíblia. Bíblia, verdadeiramente Bíblia. Não é simplesmente citar texto aleatório, atomizado, fragmentado. É você pegar a teologia bíblica. É você pegar a corrente de ouro, o plano histórico redentivo de Deus que está de Gênesis Apocalipse. A partir dele você ler, você entender cada texto ali, trazer para a igreja e a aplicação. Então é proteger também a igreja de mim mesmo, caso eu vacile. Um verdadeiro pastor, ele está pronto a proteger a igreja dele mesmo, caso ele vacile. Olha que diferença, não é, gente? Quando se entende que a igreja não é minha, quando se entende que a igreja é dele. Agora, característica dessa sabedoria que é do alto. Falamos da origem, natureza, dentro da progressividade demoníaca. Então, ela transcende também ao físico.
Mas tem características, só que as características ele diz antes. Ele diz antes. É por isso que alguns pregadores, eu entendo eles, apesar de não concordar, que não precisa você colocar uma coisa como inimiga da outra. Ele diz, a minha pregação não é cartesiana. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto, a minha pregação ela é existencial. Eu vou trabalhando o texto e tal. Há momento para tudo. Há momento para tudo. Sem problema quanto a isso. Eu confesso que homileticamente eu sou eclético. Essa é a palavra que eu gosto. Homileticamente eclético. Então, aqui e acolá eu ando pelo sermão temático, textual, expositivo, biográfico, num sermão só. Porque, queridos, homilética não é para escravizar, é apenas baliza. O que tem que ser feito é pregar o que o texto diz, aplicar no poder, pelo poder do Espírito Santo, e ver a igreja saindo daqui dizendo: ó grande Senhor, ó grande Salvador, não é, Erasmo? Ó grande Senhor, ó grande Salvador. A paixão de um verdadeiro pastor, adivinha, é ver você dizendo assim: ó grande Senhor, ó grande Salvador, ó grande Senhor, ó grande Salvador, e só tem um, o nome dele é Jesus Cristo. Texto aberto de Tiago, eu vou encerrar 11 e 14, tenho 6 minutos só. Do início. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria. Mostre. Você é sábio? Mostre em... Vou trabalhar isso aí não hoje, mas em mansidão de sabedoria. O modus operandi. Aí é o modus operandi. Eu quero trabalhar, antes do modus operandi, quero trabalhar as características da sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Mediante o condigno proceder às suas obras. Prossiga. Agora vem as características da sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Ele não está sendo exaustivo, não. Ele está dando algumas pistas aí. Ele está elencando algumas, mas ele está sendo exaustivo, não. Característica da sabedoria que é terrena, animal e demoníaca. Presbítero Rogério, homem de Deus. Presbítero Manuel também, servo do Deus Altíssimo. O Jorge está aí, né, Jorge? Presbítero Jorge, servo do Deus Altíssimo. E os demais presbíteros da igreja. Cadê? A do Aldo é uma preciosidade. Presbítero do Aldo, isso é uma preciosidade. Também, tem que colocar o também, né, guerreirão? Ninguém deixado de fora. Porque cada um é bênção naquilo que Deus deu para dar. Naquilo que Deus deu para ele dar. Vamos lá, características dessa sabedoria que é terreno, animal e demoníaca. Vamos lá. Primeira, tendes em vosso coração inveja. A sabedoria terrena, ela não terá como motor o amor a Deus e ao próximo. O motor dela está aí, ó. Ela é uma inveja amargurada. O que é uma inveja amargurada? Alguém poderia aí nos ajudar? Aqui é o seguinte, queridos. Nós não estamos competindo quem conhece mais. Nós estamos todos aprendendo. Então não tenha problema você dizer: pastor, eu penso que também é isso. Coloque sempre a palavrazinha também, porque a Bíblia é muito profunda. O significado disso aí é esse. Também. Porque é muito profundo. O que é, Juan? Você poderia aí dizer que é sabedoria, inveja amargurada, numa linguagem concreta e não abstrata. Isso. Usando sinônimos aí. Microfone para o Juan, por favor. Quero interagir com ele e a igreja aqui um pouquinho. Inveja amargurada. Não, fique tranquilo, viu? Você pode usar os sinônimos aí do termo. Se você já está pensando também, é só levantar a mão. Agora, só responda rapidinho, não precisa ir além. Tá. Eu creio que seja uma inveja que tem ressentimentos. Inveja... Ressentimentos. Ressentimentos de outra pessoa, talvez. Olha, isso a peça onde ficou, hein? Ninguém tem inveja do nada. Entendeu? Agora já chegou aí. Ressentimento de alguma pessoa. Você tem inveja do nada, presbítero Alexandre? Não tem, né, guerreiro? Você tem inveja de alguém. Boa, guerreiro. De alguma pessoa. Quer falar mais? Pode ir. Mais alguém quer acrescentar o também. Ele falou aí,
inveja amargurada de alguma pessoa. Então, você tem inveja e amargura. Você tanto tem inveja e amargura. Agora pense nisso, viu? Por que inveja amargurada? Por que inveja amargurada? Eu tenho inveja, Prefeito Alexandre, inveja amargurada. Você entendeu agora aí? Inveja amargurada. Ela não só é inveja, ela é uma inveja. Ela é uma inveja. Se já é terrível a inveja, imagine ela aqui, né? Assim, quem levantou foi. Foi Carlos primeiro, não foi? Depois o microfone para o presbítero Alexandre. E se a gente substituísse amargurada por ressentida? Ressentida, isso. Ressentimentos, boa, Carlos. Que foi o que o Juan colocou, ressentimento pelo outro. Boa, ressentida. Alexandre, presbítero Alexandre. Eu vou fugir só 2 centímetros. Em vez de dar um conceito, um exemplo. Eu tinha um amigo, um conhecido, que era tipo assim, você chegou com um carro branco, comemorando que conseguiu comprar aquele carro. Ele perguntava por que você não preferia um vermelho. E tudo ele tinha alguma coisa a mais para colocar, para desfazer a sua alegria. Pronto, ilustração boa do ressentimento. Excelente, Ale. Eu gosto da ilustração. Veja como nós avançamos, não é? Porque ela fica... É isso mesmo. Já é um dos exemplos. É aquela pessoa que eu tenho inveja do Guilherme, mas essa inveja, com o tempo, ela vai ganhando força, porque eu quero ter o que ele tem e eu não tenho, eu vou ficando ressentido, eu vou ficando amargurado. Só que não fica só no campo das interioridades. Vai acontecer o que o presbítero Alexandre disse. O Guilherme chega para mim, ou então não precisa nem chegar, eu estou vendo o sucesso dele, o Joel chega para mim e diz, rapaz, que benção, não é? Você viu lá? Guilherme, que benção, rapaz. Ele estava com uma empresa, já abriu outra, aí o investidor amargurado faz o quê? Não, no caso desse? Eu já tenho uma inveja ressentida com o Guilherme, que eu vou fazer uma notícia que chegou de Joelson. Aqui para nós. Estou achando ele muito besta. Gente, está incrível. Eu não estou dizendo que toda vez que você abre a boca e diz que está achando alguém besta, você está sendo isso, por favor, você é maduro. Mas a casa que é. Não sabe se alegrar. Bem, se o sucesso dele está deixando ele besta, é problema dele e Deus. Mas não justifica. Alguém chegar para mim, olha, o Guilherme botou agora, já tem uma outra filial. Isso aí eu devo dizer o quê, Senhor? Louvado seja o teu nome. Agora, se esse progresso está deixando ele na linguagem popular besta, aí é ele e Deus. Aí a minha oração é, Senhor, livra o meu irmãozinho da soberba, da arrogância, da presunção. Mas eu fico muito feliz pelo progresso dele. Mas a inveja ressentida, amargurada, não deixa você fazer isso. Boa ilustração. Joelson. Pastor, tem um tipo de inveja que ela é muito maldosa, né? Toda imagem, ou toda inveja, ela não é boa, né? Mas a gente tem uma que, assim, eu tenho inveja de fulano porque fulano tem determinada coisa, mas eu quero ter o que ele tem, só que eu não quero que ele tenha. Isso. Tá? Agora sim, eu vou dizer uma coisa. Essa aí é demoníaca. Isso. Ela ultrapassou o animal. Agora tem a inveja santa, né? É aquela inveja que eu tenho. Que agora eu vou abrir meu coração. Eu tenho inveja do Senhor. Eu queria ter o conhecimento que o Senhor tem, né, biblicamente. Entendi. Então isso agora é uma inveja boa. Chega, entendi, Deus te abençoe. Gente, eu entendi. Fiquemos de pé, gente. O horário já deu. Eu prometi. Alguém levantou a mão e eu não dei? Depois, tá bom? Que a ideia é essa, é que a gente aprende e coloca em prática. Obrigado, viu? Gente, que maravilha. Vocês que nos visitam, por favor, estamos aqui, as portas continuarão sempre abertas para vocês. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Não é? Um bom almoço para todos. Estaremos aqui às 18 horas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mundo turbinado, power.
Não, construir meu dia não, aí também não é, guerreirão. Bora lá. Nosso Pai Celestial, muito obrigado por esta amada igreja que é tua, por cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada visitante. Tu conheces perfeitamente o coração de cada um aqui. Todos nós, muitas vezes, frequentemente, nos encontramos sorrindo, nos encontramos, às vezes, com um semblante assim, até de alegria, mas os nossos corações estão tão apertadinhos, Senhor. Porque existem os gigantes, os Golias, dentro das nossas subjetividades, os monstros que muitas vezes nós mesmos criamos e vamos sendo amedrontados por eles. Ó Deus, não permita, não deixes que esses gigantes da subjetividade da vida nos encarcerem, e muito menos aqueles da objetividade da vida, aqueles que chegam mesmo coloridos e tentam nos fazer parar. Nos dê a consciência, a convicção e a coragem de Davi, de prosseguirmos dizendo: tu vens contra mim com todo esse arsenal terreno, animal e demoníaco. Eu irei contra ti, ou melhor, iremos contra ti na força do Senhor dos Exércitos. E tudo isso para a glória do teu nome. Abençoa o nosso almoço, o nosso próximo encontro pactual. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Reunião UMP após EBD agora, né, Juan? O MP